Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos filhos, por alguns instantes. Estamos celebrando hoje a grandiosa solenidade de Pentecostes, que não é uma simples celebração, como parece quando falamos hoje o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos no cenáculo. Este mistério que hoje celebramos não é somente para ser lembrado como algo que aconteceu, mas este mistério que hoje celebramos é para ser vivido, experimentado. Assim, no dia de hoje, somos chamados, além de recordar o que aconteceu com os apóstolos e Maria em Pentecostes, somos chamados a experimentar Pentecostes. Na solenidade de hoje, a igreja encerra o tempo pascal. Esses 50 dias passados, que a igreja celebrou como se fosse um só dia, o dia da ressurreição. É o Cristo ressuscitado, que hoje doa o seu Espírito Santo a cada um de nós. Hoje, recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu sua plena realização no Espírito Santo, derramado sobre a igreja. Podemos dizer com toda certeza que Pentecostes é como o coroamento do tempo pascal. Na solenidade de hoje, recordamos a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que, depois da ascensão de Jesus, que celebramos domingo passado, os discípulos tinham se reunido em Jerusalém com Maria para observar a celebração da colheita, data de muita felicidade, onde o povo oferecia a Deus os primeiros frutos que a terra tinha produzido. Nos diz a primeira leitura de hoje. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Aqui, nós temos a primeira vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Vejam, a festa de Pentecostes já existia na época de Jesus. Por isso que os apóstolos estavam reunidos com Maria naquele momento para comemorar Pentecostes. O Espírito Santo se manifesta hoje, na primeira leitura, como vento, fogo e línguas. Sabemos que ele não é nenhum desses elementos, porém,
Esses símbolos bíblicos são importantes, pois nos ensinam como a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, age em nossas almas. Pensemos por um momento no fogo. Tudo aquilo que é levado ao fogo tem sua essência transformada. Ela muda, deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. O fogo tem esse poder de transformar. O Espírito Santo, enquanto fogo, tem o poder de transformar nosso coração, nossa vida, nossa história. Esse divino fogo vem queimar em nós a força do pecado, que muitas vezes está gerando más inclinações em nosso coração e fazendo com que pequemos. Quantas vezes sentimos vontade de falar mal de alguém e então falamos? Sentimos vontade de magoar alguém e então magoamos? Sentimos vontade de fazer o que é errado, então fazemos. O fogo do Espírito Santo incendeia, transforma em cinzas e brasas todas as nossas más inclinações. O fogo do Espírito Santo queima o desânimo, o cansaço em que a nossa vida se encontra. O fogo do Espírito Santo lança um ânimo novo em nossa vida. Jesus hoje deseja que sejamos incendiados por esse fogo e que botemos fogo no mundo, o fogo do Espírito Santo. Antes mesmo de subir aos céus, Jesus havia prometido que não deixaria os discípulos desamparados. Era preciso que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Nos diz os Atos dos Apóstolos. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a realização da promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes da minha boca, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Diante dessas palavras, percebemos que Jesus tem uma promessa maravilhosa para todos nós, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo falava e agia através de algumas poucas pessoas escolhidas por Deus. Eram os profetas. No Novo Testamento, Jesus promete enviar o Espírito Santo Paráclito aos seus apóstolos, a todos nós, à humanidade. Com Pentecostes, Deus não está somente conosco, mas Ele está em nós. Somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Na solenidade de hoje, somos chamados a experimentar Pentecostes. Mas para experimentar, é necessário fazer o que os apóstolos estavam fazendo naquele dia. Primeiro, querer e pedir o Espírito Santo. Como diz o ditado, quem não chora não mama. Naquele dia de Pentecostes, os apóstolos queriam e pediam o Espírito Santo. É preciso ter sede de Deus. Para receber o Espírito Santo, é preciso querer o Espírito Santo. O Senhor não arromba portas para entrar. Ele só entra numa alma que se abre a Ele. Mas você precisa querer e pedir. Precisamos dessas duas coisas, querer e pedir. O próprio Jesus nos diz no Evangelho de São Lucas: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Hoje, o Senhor quer dar a nós mais uma vez o seu Espírito Santo. Porém, é preciso querer e pedir. Você quer o Espírito Santo? Então peça nesta Santa Missa: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você sempre teve o Espírito Santo dentro de você, mas hoje o Senhor quer passar de simples hóspede para o dono de sua vida. Segundo, ainda hoje somos chamados a nos abrir para receber novamente o Espírito Santo. No batismo recebemos pela primeira vez o Espírito Santo e fomos inseridos na igreja. No sacramento da Crisma recebemos a plenitude do Espírito Santo. Assim podemos dizer que o batismo é nossa Páscoa e a Crisma é nosso Pentecostes. Pelo batismo entramos na família de Deus, nos tornamos membros da igreja. Pela Crisma nos tornamos adultos na fé, membros atuantes e responsáveis na comunidade cristã. A beata Helena Guerra, muito conhecida, fundadora das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, dizia que o Pentecostes não terminou. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos e em todos os lugares. Porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens, e aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada a invejar os apóstolos e aos primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor como eles, a recebê-lo bem, e ele virá a nós como veio a eles. Olhando para o mundo hoje, para a igreja, para as nossas famílias, vendo tantos casais amigados ou somente casados no civil, vendo aumentar o ódio, as guerras, os crimes, a violência doméstica, sabendo de milhões de drogados, milhões de pessoas passando fome, milhões de vítimas da injustiça, do desemprego, tantas famílias sem casa, sem amor, sabendo de milhares de crianças abortadas, do número de adultérios cada vez maior nos casamentos, vendo tanta depravação moral e sexual, tantos abusos e explorações sexuais de crianças e adolescentes, precisamos suplicar um novo Pentecostes para o nosso tempo. Precisamos rezar como o salmista nos ensina hoje: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Vamos cantar juntos o refrão do nosso salmo? Vamos pegar o folheto e vamos pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo e renove toda a face da terra. O vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Vamos juntos, enviai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Mais uma vez, enviai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Precisamos de um novo Pentecostes, que dê a nós, filhos da igreja, mais santidade de vida e costumes, que dê a nós mais amor e dedicação ao serviço a Deus e à igreja. Precisamos de um novo Pentecostes, para que haja menos blasfêmias contra Jesus, contra a Santa Eucaristia, contra a igreja. Precisamos de um novo Pentecostes, para que homens e mulheres retomem o amor à sua castidade. Precisamos de um novo Pentecostes, que nos tornem homens e mulheres de oração, homens e mulheres adoradores, leitores e praticantes da palavra de Deus. Precisamos de um novo Pentecostes,
que leve as nossas famílias a rezarem juntas. Enfim, precisamos de um novo Pentecostes em nosso tempo. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 49 ao 51, nos diz que Jesus veio para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Esse fogo que Jesus estava ansioso por lançar sobre a terra é o Espírito Santo derramado hoje sobre cada um de nós. Ele estava ansioso e desejava já estar aceso esse fogo transformador, esse fogo purificador. Você está disposto a receber um novo Pentecostes em sua vida? Você está disposto a se deixar queimar por este fogo vindo do céu? O Espírito Santo quer nos transformar em santos. E você quer ser santo? Que o Espírito Santo convença hoje o nosso coração das verdades do seu coração.